Olá pessoal, então vamos para a nossa 7ª aula prática, que é uma aula prática para treinar como fazer uma nova de uma via com medidas repetidas. A nova de uma via com medidas repetidas ela é uma espécie de extensão do teste T pareado, então ela permite que eu analise medidas que estão relacionadas, medidas que não são independentes, e enquanto o teste T pareado permite que eu compare apenas parzinhos de medidas, apenas 2 a 2, a nova com medidas repetidas permite que eu compare quantas medidas eu quiser. Para o exemplo que a gente vai fazer nesse vídeo, eu vou usar o banco de dados 7.1, que é um banco de dados que contém as notas de 30 alunos. E os mesmos trabalhos desses alunos foram avaliados por 4 professores diferentes. E o objetivo dessa aula é verificar se o professor interfere na nota do aluno, ou seja, se existe um efeito do professor sobre a nota. Então, a gente vai descrever isso de forma apropriada, especificando qual professor difere de qual. Então, para isso, vamos abrir o banco de dados 7.1. Então, vejam que é um banco de dados que contém 4 professores, cada um numa coluna, e as notas dos alunos dadas por cada um desses professores. Vale lembrar que as notas dos alunos dadas por cada um desses professores não são medidas independentes, então, como cada linha corresponde a um trabalho, as notas provavelmente estão relacionadas, elas se assemelham, é o esperado. Para fazer a nova de medidas repetidas, a gente tem alguns pré-requisitos, por exemplo, um n maior ou igual a 30, no nosso caso temos um n igual a 30, normalidade. E quando a gente está falando de a nova com medidas repetidas, surge um novo pré-requisito que é a esfericidade. Quando a gente realiza uma nova com medidas repetidas na SPSS, ele automaticamente faz um teste de esfericidade. Então, a gente vai discutir isso quando esse resultado aparecer. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou fazer um teste de normalidade aqui. Mas eu já fiz, antes de gravar o vídeo, eu já sei que para cada professor a distribuição das notas é normal. Então, eu vou fazer a nova com medidas repetidas. Para fazer essa nova com medidas repetidas, eu vou clicar em Analisar, Modelo Linear Geral, Medidas Repetidas. Quando eu clico aqui, abre essa janela pedindo para eu adicionar o nome do fator dentro do assunto. Isso não é uma coisa que faz muito sentido, como eu comentei com vocês, é uma tradução meio porca do inglês, mas o que ele quer aqui é que eu dê o nome do fator que varia de coluna para coluna, ou seja, o que difere de uma coluna para outra. No nosso caso, é o professor. Qual é a variável independente que está alterando de uma coluna para outra? É o professor. E aqui no número de níveis, eu preciso colocar o número de medidas que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 4 professores, vou colocar que meu número de níveis é 4. E vou clicar em adicionar. Agora sim, posso clicar aqui em definir. Quando eu clico em definir, abre essa nova janela. E veja que aqui apareceram 4 interrogações com espaços para eu colocar as variáveis. E vejam que aqui está dizendo que essa é a caixinha para as variáveis dentro dos assuntos, ou seja, para a minha variável professor. Então, eu vou transferir minhas 4 variáveis professor para essa caixinha, e eu poderia clicar em OK, que o programa já faria uma nova com medidas repetidas. No entanto, não basta para mim saber se existe efeito do professor, eu quero também saber qual professor é diferente de qual professor. Para isso, eu preciso fazer um teste de pós-hoc. Para fazer o teste de pós-hoc no medidas repetidas, para esse fator repetido, não basta clicar aqui no pós-hoc. Vejam que se eu clico, ele abre uma janela sem nenhuma opção. Para fazer o pós-hoc para o professor, eu preciso clicar aqui em opções. Vejam que agora aparece a opção professor. Vou clicar em professor e vou transferi-lo para essa outra caixinha que é a exibir médias para. Vejam que quando eu fiz isso, apareceu a opção de clicar aqui em comparar efeitos principais. E quando eu seleciono isso, ele permite que eu faça um pós-hoc e abre 3 opções de pós-hoc. O DMS ou LSD, que é um pós-hoc sem nenhuma correção, o Bonferroni, que é o pós-hoc mais conservador, e o SIDAC, que é um pós-hoc um pouco menos conservador que o Bonferroni, mas ainda bem conservador. Dentre essas opções, eu vou escolher o SIDAC.
E eu vou selecionar aqui também que eu quero as estatísticas descritivas desse teste. Vou clicar em continuar. Além disso, é sempre bom ter uma representação visual para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou pedir para o programa gerar um gráfico. Para isso, eu vou clicar aqui em diagramas e vou selecionar que eu quero o fator professor no eixo horizontal, que eu quero que os pontos sejam separados por professor. Preciso clicar aqui em adicionar para ele considerar que esse gráfico vai ser feito e vou clicar então em continuar. Tudo isso programado, vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, o SPSS abre a janela de saída desse teste. Então, ele vai liberar algumas tabelas, como, por exemplo, a lista dos professores, a média e o desvio padrão para cada professor, que é aquela tabela descritiva que eu pedi. Mas as tabelas que nos interessam mesmo são essas duas tabelas aqui embaixo, que é a do teste de esfericidade e a do teste dentro dos sujeitos. O teste de esfericidade é o teste de Mauchly, e para interpretá-lo eu preciso analisar o valor de P dele. Vejam que esse teste teve um valor de P menor que 0,05. Para interpretar isso, eu preciso lembrar quais são as hipóteses nula e alternativa do teste de esfericidade. Então, ele é um teste que tem como hipótese nula que existe esfericidade e hipótese alternativa que não existe esfericidade. Nesse caso, como P foi menor que 0,05, eu vou considerar que a esfericidade não existe. Isso interfere na interpretação da tabela seguinte, que é a tabela que de fato me dá o resultado da ANOVA com medidas repetidas. Então, se a gente olhar, essa primeira parte da tabela me dá o resultado com relação ao efeito do professor sobre essas notas. A primeira linha dessa tabela é a linha que eu vou escolher caso exista esfericidade. Então, eu vou interpretar e usar os graus de liberdade dessa linha caso a esfericidade exista. Como não foi o nosso caso, a gente vai usar uma das linhas de baixo, que são as linhas que corrigem, que apresentam alguma correção para esse problema da falta de esfericidade. A segunda linha mostra a correção do Greenhouse-Geiser, que é uma das correções mais populares e ela é a mais rígida. Ela é a correção mais conservadora. E a terceira linha mostra a correção desse Riemann-Feldt, que é uma correção um pouco menos rígida. Nesse caso, vejam que os valores de P foram inclusive iguais para todas as condições. Então, eu vou optar por analisar a do Greenhouse-Geiser, que por ser uma correção mais conservadora, é uma correção com menos chance de erro do tipo 1. Então, vejam que o Greenhouse-Geiser me mostra um P menor que 0,05. Para interpretar isso, eu preciso pensar quais as hipóteses nula e alternativa de uma ANOVA com medidas repetidas. A hipótese nula, nesse caso, vai ser de que não existe diferença entre as médias de notas dos 4 professores, ou seja, a média do professor 1 é igual à média do professor 2, igual à média do professor 3 e igual à média do professor 4. E a hipótese alternativa vai ser de que existe pelo menos uma diferença entre essas médias. Nesse caso, como P foi menor que 0,05, a gente vai optar pela hipótese alternativa, ou seja, existe pelo menos uma diferença entre as médias de notas desses 4 professores. No entanto, o que realmente me interessa é saber qual professor difere de qual professor. E quem vai responder isso para mim é o teste de Post-Hoc. O teste de Post-Hoc está numa tabela aqui para baixo chamada Pairwise Comparisons. Então, a gente encontra o teste de Post-Hoc aqui. Veja que ele diz que esse é um teste de SIDAC e ele está comparando um professor a outro professor. Então, vejam que o professor 1 difere do professor 2, do professor 3 e do professor 4. Já o professor 2 difere dos professores 1 e 4, mas não do 3. Deixando claro que eu estou analisando o valor de P. Caso o valor de P seja menor que 0,05, existe uma diferença entre esses professores. Caso seja maior que 0,05, então eles não diferem. O professor 3 difere dos professores 1 e 4, mas não do 2, e o professor 4 difere de todos os outros professores. Esse teste de Post-Hoc é importante porque ele nos mostra as diferenças com valores de P.
No entanto, nem sempre é muito fácil enxergar a diferença olhando para uma coluna de pós-hoc. É por isso que é legal pedir o gráfico, porque olhando para o gráfico fica mais fácil entender o pós-hoc. Então, se a gente descer, a última coisa dessa saída vai ser o gráfico dessas medidas. Então, vejam que o professor 1 é o professor que dá notas mais altas. A média dele está aqui acima de 6,4. O professor 4 é o professor que deu notas mais baixas, a média dele está aqui perto de 5,3. Enquanto que os professores 2 e 3 dão notas intermediárias, aqui na faixa, uma média perto de 6,1. E vejam que agora, aquilo que o pós-hoc disse é bem visível no gráfico. O professor 1 é diferente dos professores 2, 3 e 4. O professor 2 é diferente do professor 1 e do professor 4, mas não do professor 3. O professor 3 é diferente do professor 1 e do professor 4, mas não do professor 2. E o professor 4 é diferente dos outros 3 professores. Ok, como reportar esses resultados? Então, para reportar esses resultados, eu vou voltar para a tabela da ANOVA em si, que é aquela Within Subjects. Então, essa tabela aqui. Com base nessa tabela, eu vou dizer que a ANOVA com medidas repetidas mostrou que existe o efeito do professor sobre as notas. E eu vou colocar aí o valor de F, o valor dos graus de liberdade, e lembrando que como a gente escolheu usar a correção de Greenhouse-Geiser, eu preciso usar o grau de liberdade corrigido pelo Greenhouse-Geiser, que no caso vai ser 1,84 o grau do modelo e 53,46 o grau de liberdade do erro. E vou colocar então o valor de F, que é o 22,337, e dizer que o P foi menor que 0,01. E aí eu preciso complementar isso dizendo o resultado do teste de pós-hoc, ou seja, mostrando onde está a diferença. Isso vai depender muito de qual é a sua pergunta e o que você quer dizer, mas nesse caso, para resumir, eu vou dizer que o teste de pós-hoc mostrou que os únicos professores que não diferem entre si são os professores 2 e 3. E aí fica claro que o professor 1 difere de todos os outros, o professor 4 difere de todos os outros e os professores 2 e 3 diferem dos professores 1 e 4. Mas essa parte vai da sua pergunta experimental.